Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti, eu sou professor de filosofia e eu estou aqui gravando mais um vídeo que faz parte da minha cruzada pela leitura. Mais uma vez, eu recentemente li, sobre o declínio do hábito da leitura entre as pessoas. E como eu sou professor de filosofia, seria no mínimo incoerente da minha parte não ter essa atitude, e procurar provar para as pessoas que quem lê, quem reserva alguns momentos por dia para ler que seja um parágrafo de um texto, está educando, aprimorando, incentivando a sua reflexão crítica, ou no mínimo trazendo elementos novos para a sua imaginação. E pensando nisso, eu estava hoje de manhãzinha pensando no que eu ia gravar hoje, qual a indicação de leitura que eu traria para vocês. E não sei porquê, não sei qual foi o motivo, e eu lembrei de um livro de contos de um grande escritor brasileiro do final do século XX, início do século XXI, que foi o Caio Fernando Abreu, escritor que infelizmente já nos deixou. E da grande obra dele, eu destaco essa edição da Companhia das Letras, de 1988, intitulado Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Os Dragões Não Conhecem o Paraíso é uma coletânea de contos simplesmente sensacionais. Caio Fernando Abreu escreveu seu nome na história da literatura brasileira mediante um texto de uma beleza ímpar. É impressionante você notar a grande erudição desse escritor presente em cada um dos seus parágrafos. Mas mais interessante ainda e prazeroso é observar que toda essa erudição, todo esse conhecimento que ele tem de literatura, dramaturgia, música, história do cinema, história da arte, nunca é pedante, nunca é exagerada, nunca é demais. Tudo se encaixa perfeitamente no texto do Caio Fernando Abreu. Dessa coletânea, eu destaco 2 contos, para quem tiver interesse de ir atrás desse texto, que eu insisto, vão atrás desse livro. E eu recomendaria que vocês começassem a lê-lo mediante, primeiro, 2 contos. O de número 13, que é justamente o último, dessa coleção, que é aquele que dá título ao livro, justamente Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Não é uma história alegre, não é uma história motivacional. Eu creio que também eu lembrei desse livro de contos do Caio Fernando Abreu, porque eu pensei que seria interessante nesse vídeo eu trazer uma sugestão de leitura para vocês que não se rendesse a esse espírito muito superficial que a gente encontra hoje em dia nas músicas, nos filmes, nos streamings, nos reality shows da vida. Eu não estou questionando ninguém por gostar desse tipo de produção da indústria cultural dos dias de hoje, mas às vezes eu fico um pouco impressionado pela excessiva, se é que eu posso falar assim, excessiva superficialidade de algumas coisas que eu vejo na internet, para dizer o mínimo. E eu acho que às vezes seria interessante a gente poder ler alguns textos sempre bem escritos, sempre interessantes, que aqui e ali se aprofundassem na reflexão sobre certos aspectos da natureza humana. O outro conto que eu recomendo que vocês tomem inicialmente para ler, leiam todos, tá? Eu estou sugerindo 2 para você iniciar a leitura desse texto. O outro texto é o capítulo 4, o quarto conto dessa coletânea, que chama-se Senhana Blues. Esses 2 contos têm como tema
a luta de pessoas que precisam reconstruir as suas vidas depois de perdas diferentes, mas marcantes, cada uma à sua maneira. E eu acho interessante citar esses dois contos, especialmente dessa coletânea mais uma vez, Sem Ana, Blues e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, porque eu percebo que existe uma, como é que eu vou dizer isso sem ser ofensivo, existe uma onda de coaches, né, de relacionamentos por aí, e eu fico impressionado que essas pessoas que estão exercendo seu trabalho legítimo, não tem nenhuma crítica a ninguém, mas o quanto essas pessoas muitas vezes, não sei por que isso, mas não indicam nenhum tipo de leitura para tratar essas questões que envolvem o embate com os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias, às vezes, contradições ao lidar com as nossas paixões, emoções, afetos, né? E estou nesse sentido buscando sempre incentivar a nossa capacidade de refletir não só sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. Eu acho interessante a gente ler grandes autores que não têm medo de abordar, de tratar, de se aproximar, mediante, muitas vezes, metáforas um pouco perturbadoras, entre aspas, claro, para falar das nossas próprias contradições. E de quanto, às vezes, a gente é refém de certas emoções que a gente achava que nunca iria sentir ou passar. Mas sente, mas passa. Então, gente, no vídeo de hoje, fica a recomendação para vocês de um título que vocês acham fácil por aí no Sebos Online, que é do grande escritor brasileiro Caio Fernando Abreu, o seu livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Gente, peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha, seja no TikTok, seja no YouTube, para dar aquela força, né? Que mediante o seu joinha o algoritmo indica a gente. E no canal Memória, e como eu sempre falo, né? Em breve, no canal Memória das Sombras, a gente vai ter também contos de terror, mistério e fantasia, escritos por mim e produzidos e interpretados por grandes talentos como Leandro Haines, Osório Maripesa e Leandro Loureiro. Certo, gente? Até a próxima. Abraço.